Nós apresentaremos o nosso trabalho de conclusão do curso de Letras e a nossa pesquisa, ela foi sobre o livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres, um estudo topográfico do conto da Regina Anastácia, de Conceição Evaristo. Nós somos o grupo 3 da sala 2. Meu nome é Daniela. O meu é a Aniele. Eu sou a Lilian Carla. Em resumo do nosso trabalho, abordaremos sobre a presença da representação feminina instituída como elemento da sua escrita que retrata sobre a insubmissão, sobre a militância e ao não silenciamento da população negra afrodescendente desde o período do Brasil colonial. Conceição Evaristo, ela vem ilustrar seu pensamento e se vale da imagem da escrava Anastácia, ressignificando assim a identidade da mulher negra através do conto Regina Anastácia. E a relação que a autora estabelece em sua narrativa entre o enredo e o espaço, trazendo questionamentos e reflexões acerca dos espaços de representação do negro na conjuntura social. O livro Em Submissas Lágrimas de Mulheres de Conceição Evaristo foi lançado em 2011 e hoje se encontra em sua 7ª edição. Ele é composto por 13 contos, cujos títulos são os nomes e sobrenomes das suas protagonistas. Nessa obra, a Conceição Evaristo é uma personagem ouvinte, que vai narrar a história dessas 13 mulheres. Em vários momentos, ela tem vontade de se pronunciar, mas ela guarda silêncio, porque ela lembra que o seu papel ali é de escuta. Apesar disso, ela vai escrever suas percepções e vai fazer conexões entre um conto e outro no decorrer das narrativas. No prefácio, ela faz até uma ressalva de que existe uma diferença entre vivenciar um fato e recontá-lo, e ela confidencia de que parte do que a gente vai ler foi invenção dela. Todas as protagonistas são mulheres negras que suportaram um grande sofrimento físico e psicológico. Elas foram marcadas por experiências que deixaram traumas, alguns já superados, outros ainda latentes. Apesar disso, essas mulheres elas não aceitaram as condições impostas, elas confrontaram seus opressores e seguiram seus próprios caminhos. É por esse motivo que essas histórias, apesar de trágicas, são bastante otimistas. É importante ressaltar que toda crítica social presente nessa obra acompanha essa vida da escritora. A Conceição Evaristo, além de mulher, ela é negra, tá? E a vivência dela está presente na obra. O nosso objetivo nessa pesquisa é analisar essa relação topográfica, né, que está inserida entre o enredo e o espaço e os contextos das personagens, destacando assim os impactos sociais, econômicos que estão ligados ao racismo e ao patriarcado. As suas obras evidenciam e reflete as nuances da complexidade da inferiorização social, que é manifesta pela intenção da autora sobre o cenário topográfico, e essas situações estão descritas em sua obra. E com isso nós pretendemos evidenciar essas características sociais geográficas e tecer as relações existentes que tem entre esses fatores, refletindo sobre a visão e o pensamento da autora na obra em questão. Livros Em Submissas Lágrimas de Mulheres de 2011, de Conceição Evaristo, narra a trajetória de Regina, uma mulher negra, descendente de escravizados, enfrentando racismo e machismo ao longo da vida. A relação com Jorge D'Antanho, homem branco, deserdado pela família, destaca o preconceito racial, o racismo estrutural, que limita oportunidades de emprego e afeta os relacionamentos, opressão de gênero, que dificulta o desenvolvimento e autonomia das mulheres negras, resistência e superação. A história reflete a força, a resiliência de Regina e outras mulheres marginalizadas. Reflexões e propostas. Educação antirracista, que é inserir a história afro-brasileira nos currículos escolares, cotas raciais, garantir oportunidades educacionais e profissionais para negros e negras, e o impacto social, que o conto denuncia injustiças sociais e inspira ações por igualdade e justiça. Todo o trabalho foi realizado a partir de pesquisas bibliográficas.
A gente buscou obras relevantes para poder responder à pergunta motivadora que norteia o nosso trabalho. Qual é a relação entre os espaços e o enredo de uma narrativa? O tema foi definido a partir de estudos realizados no decorrer da nossa formação. A escritora Conceição Evaristo e a sua obra foram contemplados nos cursos de Literatura e Cultura Brasileira e Escola e Cultura. Já a teoria da topoanálise, ela foi apresentada no curso de Gêneros Narrativos, por meio de uma obra chamada Espaço e Literatura, Introdução à Topoanálise, do professor Dr. Osíris Borges Filho, que é um pesquisador de literatura com ênfase nesse tema de espaço-tempo. Com base na obra de Borges Filho, foi possível compreender os conceitos e as características do conto Regina Anastácia analisado por nós. Utilizamos obras de outros autores para poder endossar nossa pesquisa, levando-se em consideração a credibilidade, a atualidade da publicação e a relevância para nossa pesquisa. Além dos livros disponibilizados na biblioteca virtual da Univesp e dos textos base dos cursos já citados, a gente pesquisou o Google Acadêmico, a Cielo Brasil e as bibliotecas virtuais das universidades USP, UFRJ, UERN e UFJF. A gente identificou as principais contribuições de cada autor, os pontos de convergência e divergência e redigimos nosso texto seguindo as normas acadêmicas. Nós abordaremos a construção da identidade feminina negra e as narrativas de resistência que Conceição Evaristo traz dentro das suas obras. A pesquisa nos trouxe que constantemente a história e a literatura elas caminham juntas para descrever a sociedade pela arte da ficção e assim analisando os acontecimentos que compõem a vida dessas mulheres negras no Brasil, como uma forma de valorização então da sua escrevivência e dessa forma desnudando a opressão feminina. Essa resistência apresentada por Zolim em 2011 apresenta o conceito de mulheres sujeitos, que são capazes de traçarem os seus rumos da própria trajetória e desafiarem as manifestações do poder de ideologias semelhantes à patriarcal. Identidade e ancestralidade, descrito em seus textos literários, incorporam uma passagem literária que preenche esse vazio histórico e dá vida aos seus ancestrais, trazendo a memória, a ancestralidade da diáspora africana, é ser porta-voz de outras mulheres. Efetivamente, a análise poética como consciência do sujeito que emerge da experiência sobre a recusa ou o deslocamento, implica sempre um gesto crítico. Conforme apresenta Barros, 2023, é a consciência de um tempo presente que revela-se hoje como flagrante do vazio e como imagem do obstáculo. Um termo muito utilizado pela autora, que é a escrevivência, né, que se dá desse processo criativo das personagens. É algo que nasce de dentro para fora. E geralmente essa construção ela ocorre através das experiências que estão relacionadas ao contexto, seja de quem já viveu a subalternidade, como um gesto de criação, que pode ser de uma vivência particular ou até mesmo de uma vivência histórica. A oralidade e a literatura. Em suas narrativas, existe um processo estético entre a narrativa e a oralidade. Estabelece, assim, então, uma relação com essa ancestralidade e a construção da identidade negra. A oralidade, ela passa, então, a ser uma senha da sua literatura, exemplificando como uma espiritualidade afrodescendente, afro-brasileira. E essas tradições orais na literatura brasileira é uma forma de afirmação de resistência cultural e de vitalidade das comunidades afrodescendentes. Os escritores, eles reivindicam a importância dessas tradições na construção da identidade nacional. Barros, 2023, ele apresenta as tradições orais, trazer à tona as vozes que foram historicamente silenciadas. A narrativa oral, ela conecta o passado e o presente.
Segundo Borges Filho, a primeira tarefa de uma topoanálise é fazer o levantamento dos espaços no texto. O conto analisado possui macro e microespaços. O macroespaço do conto Regina Anastácia é a cidade de Rios Fundos. É uma cidade fictícia. Segundo Borges Filho, ela pode ser classificada como um espaço imaginativo, pois os lugares citados nessa obra não existem no mundo real. Mas, apesar disso, eles são semelhantes, aos que a gente conhece aqui no nosso mundo. A função do espaço, ela pode ser denotativa, quando ela apenas vai situar geograficamente os personagens na história, ou conotativa, quando ela vai estabelecer um contraste entre as personagens, seja um contraste aí no contexto socioeconômico, psicológico, ou mesmo na relação territorial. Temos essas duas funções presentes no conto analisado. A escritora, logo no início da história, ela conta que essa cidade, apesar de não ser a sede do Estado, era um local de oportunidades, pois desde o período colonial, o eixo econômico, político, ali esteve centrado na extração do ouro, na extração do diamante e também na produção do açúcar. Ela conta também que essa cidade ela é controlada por uma família desde o início do período colonial e que tudo nessa cidade pertencia aos duques d'Antanha. No decorrer do conto, são apresentados os microespaços. De acordo com Borges Filho, os microespaços eles podem ser divididos em cenário e natureza. Os cenários seriam os microespaços criados pelo homem. Um dos cenários é o clube antes do sol se pôr. É o único onde a família d'Antanha não tinha poder, tá? Esse clube ele é importante porque a sua origem remonta aos tempos da escravidão. Assim que foi assinada a Lei Áurea, os escravos, que trabalhavam ali na extração de ouro, de diamantes, acabaram então juntando as suas economias e construindo esse clube. Então, desde o início ali, é um marco de resistência. De acordo com Borges Filho, o que caracteriza um ambiente é a soma do cenário com o clima psicológico. Assim como o clube, citado anteriormente, o local de venda de pães e doces também é um ambiente, porque é um local de resistência ao poderio daquela família, da família d'Antanha. A maioria das pessoas da cidade, não acreditavam que fosse possível sobreviver fora do poderio d'antanhense. Outro microespaço importante na narrativa é a casa da senhora Laura d'Antanha, a avó de Jorge. Além de ser um cenário de trabalho das tias de Regina Anastácia, foi um ambiente também que ela conheceu seu futuro marido, Jorge. E também foi o lugar onde ela sentiu o desprezo que os d'Antanha, em especial aí a dona Laura, tinha pelas pessoas mais humildes e negras. Eu separei um trecho aqui para poder ilustrar isso que eu estou falando. Horas depois, dona Laura apareceu na porta da cozinha, dando algumas ordens, perguntando sobre o almoço do dia seguinte e ignorando a presença da mocinha, sobrinha de suas duas empregadas, que viera até ali para trazer uma encomenda para ela. De acordo com Borges Filho, quando houver uma disputa pela ocupação ou posse, o cenário transforma-se em território. É analisando o território que a gente tem a possibilidade de explorar as relações de poder de uma obra literária. Tudo na cidade, Rios Fundos, pertencia à família d'Antanha. Eles não aceitavam ser contrariados. E assim que o namoro de Jorge com Regina Anastácia foi oficializado, essa disputa territorial, ela se acentua. Com isso, a gente tem a demissão das tias da Regina Anastácia, que trabalhavam na casa, da dona Laura, e a gente também tem a demissão do pai da Regina Anastácia, do armazém, que ele trabalhava ali desde que ele havia chegado na cidade, tá? Eu separei um outro trecho também para poder ilustrar essa disputa territorial. Dispensou minhas tias que trabalhavam com eles, acusou uma de roubo, deram até queixa na polícia. O território da família d'Antanha também pode ser percebido neste outro trecho. Regina Anastácia, ela é pobre, ela é negra, ela não é considerada digna de casamento com alguém da família. Poderia ser amante, mas nunca esposa. Eu separei outro trecho. Jorge foi espremido contra a parede.
Ele que parasse logo com essa história de namoro e que fizesse comigo o que quisesse. Que montasse uma casa, mas que não espalhasse essa ideia de namoro, de compromisso. Eu não era a moça para tais propósitos. De acordo com Borges Filho, é sempre interessante fazer um contraste entre o espaço inicial e final do conto, né, de uma narrativa. Então, a gente percebe no nosso conto, Regina Anastácia, que com o passar dos anos, a cidade de Rios Fundos, ela cresce e o poder da família D'Anthany diminui, tá? Ela não acaba, mas ela diminui. Então, Jorge, né, que até então trabalhava nas cidades vizinhas, né, ele teve a oportunidade de abrir o próprio negócio, a sua farmácia, na cidade de Rios Fundos, e trazer então o pai da Regina Anastácia para trabalhar com ele. O conto termina com Regina Anastácia contando que, apesar da vida modesta, ela e o marido viveram bem e tiveram 5 filhos, e que conseguiram dar estudos a todos eles. Ela diz também que hoje ela já tem tetranetos e que o marido já morreu, e que ela espera sem pressa a hora dela chegar. Então, o que a gente percebe nesse conto é que a Regina Anastácia, com força, com determinação, ela buscou autonomia, ela construiu o próprio destino, né? Todas as suas experiências, todas as suas decisões marcaram a trajetória e culminaram então no seu empoderamento. Não é à toa que esse conto chama Regina Anastácia. Regina no latim é literalmente rainha. E a Anastácia foi uma escrava que lutou contra a escravidão. E por causa disso ela acabou sendo castigada, sendo obrigada a utilizar aquela máscara de Flandres durante toda a sua vida. Considerações finais. Esse conto de Conceição Evaristo narra a luta e resistência de mulheres afro-brasileiras, abordando o impacto do racismo e a valorização de memórias e identidades. A obra transforma a dor em força, ressaltando o poder de empoderamento por meio da preservação das raízes culturais e superação das desigualdades. No conto Regina Anastácia, os espaços não são apenas cenários, mas representam as lutas e a história da protagonista. Conceição Evaristo usa o ambiente para simbolizar a ancestralidade e as opressões que Regina enfrenta, como o racismo e a desigualdade de gênero. A casa é um espaço de resistência e memória, enquanto os locais públicos revelam as barreiras impostas pela sociedade. Dessa forma, a topografia intensifica a narrativa, destacando a força da personagem e sua trajetória de resistência.